A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou vídeos dos depoimentos da semana passada do antigo presidente norte-americano Bill Clinton e da sua esposa, feitos durante a investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Os depoimentos foram prestados depois dos republicanos da comissão ameaçarem acusar os Clinton de desrespeito ao Congresso por não quererem comparecer ou cooperar com a investigação. Durante os depoimentos, que duraram cerca de 4 horas e meia cada, os Clinton negaram qualquer envolvimento nos crimes de Epstein ou o conhecimento de atividades ilegais cometidas pelo mesmo. Did you ever have any sexual contact with young women or girls in the presence of Epstein or Maxwell? No. Did you ever have sexual contact with any young woman or girl introduced to you by Epstein or Maxwell? No. Mr. President, with the benefit of hindsight, were there things you witnessed that could have suggested that Epstein was trafficking and sexually abusing young women and girls? I do not believe so. I had no idea about their criminal activities. I do not recall ever encountering Mr. Epstein. I never flew on his plane or visited his island, homes, or offices. I have nothing to add to that. Like every decent person, I've been horrified by what we have learned about their crimes. It's unfathomable that Mr. Epstein initially got a slap on the wrist in 2008, which allowed him to continue his predatory practices for another decade. So I would like to understand how that Durante o depoimento, Hillary Clinton voltou a insinuar que os republicanos estão a tentar encobrir possíveis atividades ilegais cometidas pelo presidente dos Estados Unidos. Repetiu ainda os apelos para que Donald Trump testemunhasse neste caso. O Banco Central Russo moveu uma ação judicial contra a União Europeia pela imobilização indefinida de ativos do país, uma medida aprovada pelo Bloco na tentativa de fortalecer a sua influência nas negociações para terminar com o conflito na Ucrânia. A ação judicial foi apresentada ao Tribunal-Geral da União Europeia, no Luxemburgo, na última sexta-feira, mas foi apenas anunciada na manhã de terça num breve comunicado à imprensa. A Comissão rejeita os argumentos russos. This claim comes in a context of a growing number of Russian legal challenges concerning our support measures for Ukraine. Therefore, we are of course not surprised. As regards our position, we are fully confident about the legality of this regulation and its compatibility with EU law and international law. Os ativos imobilizados valem cerca de 210 mil milhões de euros em todo o bloco. A maior parte, 185 mil milhões, está localizada na Euroclear, uma entidade depositária sediada em Bruxelas, já processada por Moscovo. O regulamento agora contestado foi acordado pelos Estados-membros em novembro, entre intensas negociações para fornecer à Ucrânia um novo pacote de ajuda financeira. Em grande parte das regiões leste da Finlândia, a vida ficou em suspenso depois do país ter decidido encerrar a sua fronteira com a Rússia em dezembro de 2023. Helsinki acusou Moscovo de guerra híbrida ao fomentar a travessia de 1.300 migrantes através da fronteira, uma alegação que o Kremlin negou. Em várias localidades, os negócios pararam após a decisão. Muitos pequenos cafés, restaurantes e lojas dependiam fortemente das travessias diárias para o outro lado da fronteira como parte essencial das receitas. Até quase 2 milhões de pessoas atravessavam a fronteira para a Finlândia por ano, mas agora o número foi reduzido a 0, sufocando o comércio local. Muitos estabelecimentos tiveram de reduzir o horário de funcionamento, cortar significativamente os custos ou fechar completamente. O desemprego na Finlândia já é o mais alto da União Europeia, situando-se em 10,2%, mas em algumas áreas fronteiriças esse número pode chegar aos 18%. Embora muitos se queixem de dificuldades económicas, acreditam que a decisão de fechar a fronteira de mais de 1.000 quilómetros foi justificada. Budapeste e Kiev voltaram a entrar em conflito por causa do estatuto do oleoduto Druzhba.
Tal colocou Bruxelas numa posição delicada e no meio de tensões que resultaram no bloqueio de um empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e que não mostra sinais de ser resolvido. Numa nova carta, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán pediu à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para aumentar a pressão política sobre a Ucrânia para reiniciar as entregas de petróleo bruto através do oleoduto da era soviética. Questionada sobre as alegações de Orbán, a Comissão Europeia insistiu que o Druzhba ficou inoperacional na sequência de um ataque russo. De acordo com as autoridades ucranianas, a secção do oleoduto que atravessa Lviv foi atacada e incendiada por drones russos no final de janeiro. Volodymyr Zelensky insiste que os trabalhos de reparação não podem ser realizados tão rapidamente, porque os bombardeamentos de Moscou colocam em risco os técnicos e os especialistas. As Forças Armadas de Israel enviaram tropas para pontos adicionais no Líbano na terça-feira. Algo que ocorre numa altura em que o Hezbollah e Tel Aviv estão a avisar-se mutuamente após a morte do líder supremo do Irão. Também na terça-feira, o grupo militante disse ter atacado 3 bases militares israelitas em retaliação aos bombardeamentos de Tel Aviv a Beirute. As Forças Armadas revelaram ter matado um alto funcionário do Hezbollah e atingido os centros de comando e depósitos de armas do grupo. Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 52 pessoas foram mortas e 154 ficaram feridas no país. Os ataques de Israel também causaram deslocações em massa em todo o território. O Hezbollah começou a disparar contra Tel Aviv após a morte de Ali Khamenei. O governo libanês criticou o grupo xiita por essa iniciativa e por se envolver na guerra conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. O Hezbollah argumenta que as suas ações são um ato de retaliação aos ataques quase diários dos militares israelitas ao Líbano, apesar do cessar-fogo alcançado no final de 2024. Qatar issued a stern warning to Iran on Tuesday, saying it has crossed every red line and its attacks will not go without a response, as it also poses a, quote, grave danger to international economies. Speaking to reporters, Qatar's foreign ministry says Iran did not just target military facilities, but the entire Qatari territory, including its Doha airport and natural gas facilities. Qatar also shot down 2 Iranian fighter jets who entered its airspace on Monday. The red lines have already been crossed. The attack on our sovereignty, the blatant attack on our people, on the security and safety of our nation, it has already crossed every possible red line. And therefore, we have taken all possible measures, and we reserve the right to retaliate. Dr. Majid Al-Ansari says there are currently no open lines of communication with Iran, and he made it clear that retaliation is firmly on the table. He also stressed that Qatar is completely prepared with enough air defense missiles to deal with any attack. Attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. And when Iran struck Qatar the first time in the span of the 12-day war, we said very clearly at that time that this will merit retaliation from our side, and we reserve the right to retaliate. The only reason we did not retaliate at that time was because we prioritized regional security and the possibility of a ceasefire. But the fact that this is happening again right now and that our sovereignty has been challenged in this way means that this cannot go unanswered another time. Dr. Al-Ansari also says Iran's attack on Qatar's LNG facilities forced their temporary closure and pose a grave danger to international economies. Meanwhile, as Qatar's airspace remains closed, more than 8,000 transit passengers are currently stranded and are being hosted inside the country. Adil Halim, Euronews, Doha. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros disse que Paris vai facilitar a retirada dos seus cidadãos vulneráveis no Médio Oriente. Os ataques intensificaram-se quando Teherão a lançar mísseis e forças aliadas a juntarem-se à retaliação contra os ataques israelo-americanos. 400 mil cidadãos franceses encontram-se espalhados por 13 países afetados pelo conflito contra o Irão. A maioria destas pessoas tem dupla nacionalidade e residência permanente. Nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier.
Muitos dos países afetados pelo conflito fecharam o espaço aéreo, o que dificulta o regresso das pessoas. Ao contrário do seu homólogo americano, o ministro francês não apelou ao regresso imediato dos cidadãos. Os preços do gás na Europa estão a subir de forma rápida depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão terem abalado os mercados globais de energia, reavivando os receios de um choque de oferta mais amplo. Na terça-feira, o contrato de referência para o gás na Europa, o Title Transfer Facility, subiu para mais de 60 euros por megawatt-hora, um salto acentuado em relação aos 30 euros no final da semana passada. Os analistas afirmam que os comerciantes estão já a prever os riscos de interrupção do fluxo de gás natural liquefeito, particularmente os carregamentos oriundos do Qatar, que passam pelo estratégico Estreito de Hormuz. Desde a invasão da Ucrânia, a Europa reduziu a sua dependência do gás russo transportado por gasodutos e passou a recorrer ao GNL transportado por mar. Esta mudança fortaleceu a segurança energética, mas também deixou o bloco mais exposto às rotas marítimas globais e aos mercados voláteis. O momento é delicado. O armazenamento de gás da União Europeia está a cerca de 30%, abaixo dos níveis do ano passado, que gera preocupações para o próximo inverno. Os especialistas alertam que se os preços permanecerem acima de 50 a 60 euros por megawatt-hora, as famílias e as empresas poderão começar a sentir o impacto através de contas de aquecimento e eletricidade mais elevadas. As indústrias com elevado consumo de energia, incluindo produtos químicos, aço e fertilizantes, também podem enfrentar uma nova pressão, aumentando a tensão na já frágil recuperação económica da Europa.